Começa agora, Na Ação, a voz de quem faz a diferença nas ondas da Rádio Fiscar. Olá a todas e todos, eu sou o Ronaldo Martins Gomes e nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Fiscar dando início a mais uma edição do programa Na Ação. É um programa que tem como objetivo dar visibilidade às ações tanto na cidade de São Carlos e região, e principalmente aqui para a gente, na Universidade Federal de São Carlos, não é? Ações essas que beneficiam a cidadania, que atuam de forma positiva, auxiliando grupos que por alguma razão são fragilizados, etc, etc. E nós recebemos hoje aqui com muita satisfação a professora doutora Priscila Medeiros. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Viu? Legal, legal. A professora Priscila Medeiros é professora no programa de pós-graduação em Ciências Sociais, não é? E no programa de pós-graduação em Sociologia e na graduação em Ciências Sociais. Isso. E é também coordenadora do Laboratório de Produção Acadêmica em Ciências Sociais. E eu gostaria de fazer um destaque que, quando eu conheci o trabalho deste laboratório, eu entendo que ele é um trabalho fundamental para qualquer departamento dentro da universidade, não somente da UFSCar, acho que qualquer universidade que recebe estudantes, não é, nos cursos de graduação, que deveria ter um tipo de atividade que os auxiliasse nesse início de uma trajetória acadêmica. Nesse sentido, professora, eu vou te perguntar como começou o laboratório e qual era a demanda que tu pretendia responder quando teve início essa atividade? Ok. Bom, o LAPA ele se iniciou em 2016, a partir do estímulo dado por uma outra professora chamada Catarina, do Departamento de Ciências Sociais, uma antropóloga ligada ao departamento. E ela, percebendo as dificuldades dos estudantes para se adequarem à linguagem acadêmica, à leitura e produção de textos nessa linguagem acadêmica, ela sugeriu, então, um projeto de extensão, né, o LAPA, em 2016. E ano passado, a partir de agosto do ano passado, o LAPA passou a ser projeto da coordenação de curso de Ciências Sociais. Né? Não está mais atrelado a um nome, mas atrelado, neste momento, à coordenação do curso. Né? Então, é um projeto de extensão e que envolve estudantes de graduação e de pós-graduação. Então, é essa relação. Eu acho que, para mim, o maior orgulho, de fato, é essa relação. Poder aproximar estudantes que estão chegando agora com aqueles que já têm alguma experiência a mais, né, nessa vida acadêmica. Perfeito. Professora, uma demanda que me parece que o laboratório responde, e muito bem, é justamente essa dificuldade que alguns estudantes encontram com a leitura dos textos. Isso. Você pega um texto de sociologia, de filosofia no ensino médio, o formato da narrativa é um. É outro. Você pega um texto dos autores como Weber, Marx, Durkheim, enfim, esses autores que eles têm que começar a ler já logo na chegada. Exato. E há uma diferença abissal entre a escrita de um e de outro. Nesse sentido, eu te pergunto da tua experiência mesmo, para os alunos que estão chegando, quais são as dicas de leitura interessante? Como fazer com essas leituras? O velho fichamento que a gente aprendia antes no ensino médio, enfim. Com certeza. O LAPA ele é baseado em atendimentos individuais para tirar dúvidas específicas da leitura e produção de texto, e também tem minicursos. E um dos minicursos, inclusive, que nós vamos oferecer nesse semestre, né, é sobre leitura e fichamento de textos. Perfeito. Então, como aproveitar melhor o texto? Então, o velho fichamento ainda é uma dica interessante. Então, é interessante que o estudante, quando ele vai começar a ler um texto, ele tentar entender
que o autor ele está escrevendo para um público-alvo, para um público X. Então, tentar entender que público é esse para qual o autor está se dirigindo, qual a tese central do texto, qual o grande argumento presente no texto, que o autor vai desenvolver e vai trazer, para fundamentar essa tese, ele vai trazer vários outros argumentos secundários. Então, uma coisa bacana do fichamento é o estudante fazer essa leitura dirigida. Ele saber que, ao final, quando ele fechar o texto, fechar a capa do livro ou fechar a página do seu textinho de Xerox, que ele tem que fechar e pensar assim, eu entendi a tese central do texto? Eu entendi os argumentos secundários que o autor usa para fundamentar essa tese geral, né? Eu consigo mapear quais são os principais autores que são acionados por esse pensador para fundamentar o seu texto, né? Eu consegui apreender quais foram os principais exemplos que o autor trouxe também para fundamentar o seu argumento, né? Eu consigo perceber ali algumas referências históricas que sejam importantes para que eu compreenda o argumento. E, por último, eu consigo falar alguma coisa sobre o texto que eu li? Perfeito. Então, é legal a gente ler um texto e depois fazer esse exercício de tentar falar alguma coisa sobre ele. E falar pode ser falar mesmo, falar para os outros, passar adiante, ou falar escrevendo. Escrever algumas linhas sobre o que eu entendi a respeito. Porque quando você faz esse exercício, você internaliza muito mais o assunto, perfeito. os argumentos. E, ao fazer isso, tentar dialogar com a sua realidade. Quando eu trago o texto para o meu contexto, para a minha realidade, é um texto que vai gravar, que vai fazer sentido, inclusive, para mim, né? Então, assim, esse texto, eu virei a página, fechei. Depois de fazer essas perguntas que eu coloquei, eu consigo relacionar esse texto com os outros textos de outras disciplinas? Eu consigo relacionar com algum elemento do contexto nacional brasileiro? E assim acho que a leitura vai ficando mais simples, mais suave, menos pesada para todos nós, e nós vamos criando esse hábito de pensar o conhecimento enquanto um acúmulo, enquanto um processo. Naquele momento, pode ser que o texto não faça o menor sentido para mim. Mas se eu tentar encontrar um lugar para esse texto dentro de um processo maior, mais amplo, ele vai ganhando um colorido para mim. Perfeito, perfeito. Professora, eu aproveito também e te pergunto o seguinte, a dimensão que eu estou pensando é a seguinte, o pessoal que nos escuta é alguém que está no começo da graduação, alguma coisa assim, então é alguém que está experimentando essa situação na prática das suas leituras, etc. Uma outra coisa, a gente tem uma grande quantidade de recursos por meio da internet, Google, site de pesquisa, sites que discutem ciências sociais, filosofia, educação, matemática, física, química, enfim, há um monte de coisa. Contudo, ter uma salada de fruta muito grande não significa que a gente vai conseguir separar bem os sabores. Esse é o dilema. E aí que fica o grande problema. Esse excesso de informações, se não houver um método, uma maneira de se aproximar dele, ele tende a não ajudar muito e, quiçá, criar maior confusão. É verdade. Então, eu te pergunto, o que seria para alguém da graduação uma maneira... não sei se adequada seria a melhor expressão, mas uma maneira mais tranquila de usar as redes, as informações, os sites, etc., de forma que aquilo contribua com as suas leituras, com o aprendizado em geral. Você colocou muito bem, né? Nós estamos numa fase que alguns chamam de era da informação, né? Mas é interessante que na era da informação nós escrevemos cada vez menos, né? Nós somos de uma geração que lê título e que compartilha textos a partir de título, né? Então, nós somos de uma geração que é também pouco estimulada a ler e a escrever, a falar sobre o que pensa, né? Em sala de aula, uma das coisas que eu sempre pergunto para os estudantes é assim, quando foi a última vez que você escreveu um texto
com a sua opinião, com o seu ponto de vista. Qual foi a última vez? E eles ficam assim, ai, não sei, eu escrevo só para prova. Então, nós temos uma tendência, infelizmente, de produzir textos para um momento específico, né? E não temos esse hábito de produzir textos ao longo da vida, né? Ao longo das semanas, ao longo do mês, né? E mais do que isso, nós somos pessoas educadas para ouvir, apenas para ouvir, né? Para dialogar pouco, né? A criança e o adolescente que fala muito em sala de aula, muitas vezes é chamado de um aluno, um estudante problema, né? Ah, é um problema, é muito imperativo, tal, né? Então, tem todo esse contexto social, histórico, no qual a gente está inserido, né? Então, assim, você me perguntou o que pode tornar esse processo mais interessante, né? Então, assim, eu acho que primeira coisa é perceber que o estudo é um processo. Então, é óbvio que quando eu me deparar com o primeiro texto difícil, eu vou ter vontade de desistir na segunda página, né? Então, nós temos que entender que é um processo. Se eu estou começando agora, então eu vou ter uma compreensão diferente daquele meu colega que passou pela universidade já há 10 anos, que está aí na pegada acadêmica há muito tempo, né? Então, primeira coisa é não desistir, continuar, entender que é difícil no começo para todos nós, até mesmo para quem está na pegada é difícil, né? Claro. Essa é a primeira coisa, né? Eu acho que outra coisa é ter cuidado também com as fontes, né? Então, nós temos fontes interessantes para pesquisa, né? Você faça uma busca no Cielo, faça uma busca em periódicos que tenham um comitê editorial, né? Que tenha uma chancela, né? Quer dizer, quando a gente ainda está no ensino médio, é muito comum eu buscar informações no Wikipedia, né? Vou buscar... Mas não são informações confiáveis. Quando você entra na universidade, e muitas vezes a gente não escuta algum conselho sobre isso, mas é o primeiro momento de formação de um pesquisador. Então, nesse momento, é importante que a gente comece a buscar outras fontes qualificadas, né? Então, o Cielo poderia ser uma boa alternativa. Bases de teses e dissertações também são uma alternativa. A outra coisa que eu acho que funciona muito é estudo em grupo. Porque quando eu tenho uma dúvida, é possível que a minha dúvida seja compartilhada por outras pessoas também, né? E a dúvida do outro, que eu nem parei para pensar, pode me ajudar ao mesmo tempo. Então, façam grupos de estudo, independente se o professor está pedindo ou não para uma atividade. Né? Reúnam os seus colegas do grupo, 4, 5, e façam isso. E aí a gente vai percebendo que é gostoso estudar. Produzir conhecimento é gostoso. E produzir conhecimento é algo que faz parte do processo democrático também, né? Não é apenas para irmos fazer provas, conseguir uma nota interessante e terminarmos a nossa graduação, né? É mais do que isso. Então, não desistam, façam estudos em grupo, procurem bases confiáveis, científicas e leiam um texto sem a pressa de entender tudo na hora. A gente não entende tudo na hora. Às vezes a gente precisa de um processo que eu brinco e falo que é o processo de azeitar, né? As coisas precisam decantar. Perfeito. E para decantar leva tempo. Às vezes você vai ter uma sacada de um texto dali a 3 anos. Paciência, calma. A gente não precisa resolver tudo numa única sentada para ler o texto. Ótimo. E uma outra coisa que eu queria perguntar à professora, como é que tu vê isso, é o seguinte. Muitos estudantes têm na Netflix um recurso. Assistir filme, tal, etc. Te parece, não digo isso como fonte de estudo, entenda bem, pensando na formação de um olhar social, não é, na verdade, uma discussão de problema sociológico, mas de analisar problemas sociais, pensar problemas sociais. Como seria, na tua opinião, um bom uso desses recursos que todos os estudantes, como eu tenho 3 filhos que estão dentro de casa ainda estudando, a 4ª casou,
mora na casa do companheiro, mas também é freguês de carteirinha do Netflix. E ele sempre me conversa, não, pai, mas dá para ver isso, dá para ver aquilo, dá para ver aquele outro. Eu, como sou um pouco mais velho, eu ainda me lembro de livro, né, que a gente lê, toma nota, risca do lado e aí segue. Mas, enfim, pensando nesse recurso, e óbvio, pensando nos nossos ouvintes, que são também fregueses da Netflix. É possível, por exemplo, alguém que se interesse por América Latina, tá? Assistir seriados mexicanos, colombianos, bolivianos, brasileiros, chilenos, argentinos, e com isso ter uma noção de um olhar social. Tu acha isso possível? Eu acho que toda a informação é muito bem-vinda. Eu acho que as artes são uma fonte inesgotável também, né, de informações e de inspiração também para a gente escrever melhor. Né? Quando a gente lê mais literatura, quando a gente vê mais filmes, tudo isso nos ajuda. Eu falo para os estudantes assim, a gente tem que ler de tudo, de gibi a romances, leiam de tudo, não percam tempo. Né? Penso que tudo isso nos ajuda a ir consolidando esteticamente a nossa escrita, a ir consolidando uma noção mais ampla sobre o social. Né? Agora, óbvio que pode ser que os filmes em si não deem conta. Eu acredito que não. Acho que os filmes, eles são um complemento interessante. Né? E fora que é uma linguagem que chega direto para a juventude. Né? É uma linguagem bastante direta, objetiva, é o que a juventude gosta. E eu mesma uso muito filme na sala de aula. Eu acho que ajuda a compreender melhor o que a gente leva 2, 3 aulas argumentando na saliva. Eles entendem rapidinho a partir de um filme. Mas acho que precisa combinar informações. Combinar informações acadêmicas com os filmes, com literatura, com vivência. Manter a mente aberta, ventilada, para receber informações. Eu acho que é isso. Em síntese, assistir o filme após a leitura seria dá outro sentido. Daria outro sentido. Perfeito. E fora que é uma delícia, né? Vamos ver filme, que é muito bom. É digno. Muito bom. Professora, antes de nós encerrarmos, eu te pergunto o seguinte. Nós vamos, quando a entrevista for colocada na página da UFSCar, nós vamos colocar o endereço do Lapa para o pessoal ir ver qual é a programação, legal. O que vai ter no segundo semestre. São 2 coisas práticas que eu gostaria de perguntar. Suponha que o sujeito está fazendo graduação em engenharia de materiais. Certo. Tá? E aí ele tem interesse em ver como se faz uma pesquisa acadêmica, em como é a escrita acadêmica e etc. Ele pode ser socorrido lá para lhe dar essa ajuda ou ele tem que esperar que o seu departamento crie um laboratório? Nós receberemos todos os estudantes e também não estudantes a todo momento. Estão todos muito bem-vindos de todos os cursos da comunidade acadêmica e também fora da comunidade universitária. Tá? Temos uma programação bacana, já temos vários minicursos acontecendo esse semestre, temos a previsão de vários outros para o semestre que vem, tá? Todos focando em ferramentas de pesquisa, em como tornar a sua pesquisa mais interessante, mais fácil de ser resolvida e como ler melhor e como produzir textos de melhor qualidade. Muito tá? bom. Muito bom. Professora Priscila, te agradeço em nome nosso da rádio, dos nossos ouvintes, imensamente por tu disponibilizar esse tempo para a gente, não é? No segundo semestre, a professora Priscila já está convidada para participar do Em Resumo, que é um programa que vai discutir pesquisas especificamente, não é? E foi uma alegria grande te receber aqui nessa tarde, viu? Eu que agradeço. Uma gentileza muito grande da Rádio UFSCar. Muito obrigada, viu? Legal mesmo. É isso aí, pessoas queridas. Encerramos mais essa edição do programa Na Ação e sugiro fortemente, continue conosco. A Rádio UFSCar ainda tem muita música e uma programação diferenciada para te mostrar ao longo do dia. Grande abraço e até o próximo. Você ouviu Na Ação, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.